Olá, mais uma vez aqui, momento de meditação da TV Olo. Sou Silvia Starling, terapeuta tântrica e apresentadora deste programa. Momento de meditação, justamente nesse período de Páscoa, né, de Semana Santa. O tanto que a gente pode refletir sobre isso, o tanto que a gente pode trazer para a nossa vivência e nossa experiência toda a sabedoria e todo o ritual que existe em torno dessa data específica, né? A meditação nada mais é do que a gente trazer esse momento presente que a gente estamos aqui para a nossa essência e a partir disso fazer o que é necessário. Eu estou aqui no interior de Minas, né? Tanto que de vez em quando vocês vão ouvir barulho de carro, estou perto de uma estrada, estou num sítio aqui. E vim para essa minha raiz, né, que é a terra dos meus pais, o tanto que isso renova, o tanto que isso traz uma energia diferente para a gente dar conta do dia a dia da gente, né, desse fluir da vida. E estar aqui com tanto passado em torno de mim traz saudade, claro, né, dos meus tempos de infância, meus tempos de adolescência, que era o período que eu mais convivia aqui com a cidade, mas traz muito presença, porque existe a minha história em vários locais aqui dessa cidade, mas esses vários locais dessa cidade, eles me favoreceram ser uma mulher mais inteira, né? Então, em vez de ficar me apegando às histórias do passado, a tudo que já passou, é se construir a partir delas, né? É trazer a sabedoria que a gente aprende até com pouca idade, quando a gente não tem muita consciência do que a gente está fazendo, mas existe uma sabedoria ali, existe um aprendizado ali acontecendo, sendo construído. E você trazer isso e ver como você lidou com essa questão, com essas informações que você recebeu lá, quando você tinha pouca idade para processar o que hoje eu consigo entender, consigo processar. A gente veio aqui para o interior porque teve uma festa de família e é engraçado a gente estar na festa de família e ver que cada um constrói de um jeito diferente. Não existe crítica nisso, né? Não existe nenhuma repressão nisso, mas existe uma observação, existe estar atenta. Não é ver quem está melhor, quem está pior, quem foi para um lado, quem foi para o outro. Mas houve vários casos que foram contados da nossa família, tipo um resgate. Tinha 30 anos que a gente não fazia uma festa com a nossa família, que é uma família grande aqui dessa cidade, e a gente perceber, assim, quem está contando o caso, como ele construiu aquela história ali que está contando, dizendo de uma realidade do passado, dizendo de detalhes de antepassados que a gente nem conhecia, né? O chamariz disso foi meu bisavô. E eu não cheguei a conhecer meu bisavô nem a minha bisavó. Ele era a ponta dessa construção que houve aqui. E aí vem aquelas pessoas que são mais velhas da gente, que conviveram com esse meu bisavô e com a minha bisavó, contando casos de como era o dia a dia deles, como eram essas pessoas. Aí a gente vê que vários relataram casos, né? E alguns traziam outras essências. Aí eu aproximava dessas pessoas que traziam essas essências para poder saber mais, para poder conhecer as minhas raízes, a minha ancestralidade, porque a partir dessa história eu vou construindo e vou encaixando o que eu trago de bagagem, né? Que eu trago de bagagem da minha avó, né? Como foi a construção da história dela, como foi os perrengues que ela passou, as brigas, como que foi a vida dela de solteira e depois a vida dela de casada, e daí sair construindo e ver várias características que ela foi passando para a gente
na educação da gente, como a gente está lidando com isso no mundo de hoje. Então, é trazer esse conhecimento do nosso passado, da nossa ancestralidade, sem ficar lá, sem ficar nostálgica do que aconteceu, mas é construir a partir dessa história e também desconstruir a partir dessas histórias que foram feitas. O que traçou esse caminho, como que ela reagiu às situações que foram impostas para ela, porque estou falando aqui de 1800, o século passado, não estou falando desse, 2 séculos passados, porque já estamos em 2000, mas eu estou falando de uma pessoa que viveu em 1800. Como que era essa construção, como que essa mulher, com tanta repressão, com tanto não posso fazer porque sou mulher, o tanto que ela fez, quebrando regras, quebrando normas. Ela foi professora, se construiu, casou com uma pessoa que não era o escolhido pelo pai, porque os casamentos eram todos arranjados. Quais as consequências que ela recebeu com isso e como ela lidou com essas consequências, traz uma realidade de uma avó que sempre foi amorosa, calorosa com a gente, respeitadora dos nossos espaços, da gente compreender como que aquela mulher era tão sábia assim. Ela influenciou muito a minha formação, ela morava lá na minha casa, quando a gente era pequenininho, ela sempre morou com a gente, e quando ela morreu eu estava por perto de 20 anos, então foram 20 anos de convivência com essa avó. O tanto que ela influenciou, e daí veio eu consegui entender que nessa festa, que mulher foi essa, e como ela se construiu para chegar nesse ponto de fazer as influências que ela precisou fazer na minha vida, na minha história, na minha formação. Quem era essa mulher que me ajudou a me formar? E como era essa mulher como mãe, porque como vó eu posso fazer o relato, mas como mãe eu fui aprendendo aqui também, como que foi essa construção dessa filha, dos filhos dela, dos tios, que a gente é próximo desses tios e de primos, como foram essas construções, e das irmãs dela, como aquele efeito de bolinha, na água, quando você joga a bolinha faz várias ondas. Então, qualquer atitude que a gente toma, ela produz essas ondas, ela tem uma ressonância. E como que era isso? As que peitaram, as que não peitaram, as que seguiram as normas, as que foram para o trabalho de dona de casa e se isolou do social, as que foram para o trabalho de dona de casa, mas não se isolaram do social, as que foram para o trabalho social e não foram para o trabalho de casa, como foram essas construções todas. Então é uma busca da nossa raiz, da nossa essência, da compreensão de como as pessoas reagem a qualquer estímulo que a gente vê, porque às vezes em família existem as brigas, existem as diferenças, que isso é normal, isso faz parte do contexto familiar, mas a gente começa a compreender cada um, e muitas vezes a gente é traumatizado por críticas de tios, de primos, de pais, de mãe e pai, de irmãos, mas aí a gente entendendo um pouco a história, resgatando um pouco a história desses antepassados, a gente começa a compreender que muitas das vezes as críticas que a gente recebeu e que marcaram e que feriram ali no passado, elas estavam dizendo de um período, estavam dizendo de uma experiência que foi dolorosa para essas pessoas que criticaram. E não é pessoal, não é uma crítica que eu me peguei porque eu dei ouvido, e aquilo fez ressonância, a história da pedra na água, fez ressonância, na minha história, porque eu permiti aquilo acontecer lá no passado, e que eu consegui ressignificar agora no presente,
que eu não precisava me apegar àquela história, porque aquela história ela estava dizendo de reações dela, de ressonâncias dela, de como foi a história do passado, dos medos, dos receios, das repressões que ela recebeu também, e por aí vai. Então a gente começa a compreender que todos nós reagimos, às vezes de maneiras defensivas, e que ingenuamente a gente compra como sendo pessoal. Olha que loucura, né? Como que a gente recebe isso e como a gente deixa ser influenciado pelo medo do outro. Não por questionar, não por querer aprender melhor, mas o medo do outro nos mantém calado e nos mantém abaixando a cabeça, às vezes. Então, é uma forma muito interessante da gente aprender com os nossos antepassados, a ressignificar o nosso presente, a ressignificar a nossa história, a nos permitir construir esse presente para o futuro com mais propriedade, com mais responsabilidade dos nossos atos, porque não somos simplesmente o que a gente pensa, somos fruto de uma história, fruto de uma convivência social, mas que esse eu que está aqui dentro é influenciado, mas eu só permito ser influenciado no que é ressonante para mim. Como eu sinto isso batendo em mim? Eu sou da Igreja Católica, né? E essa fase de Páscoa, de Semana Santa, ela tem vários significados. E alguns deles eu abri mão lá no passado, porque já não repercutia na minha história, já não me construía como pessoa. Eu gosto de alguns rituais da Igreja Católica, sigo, mas já não preciso de seguir tudo. Não é aquela coisa fechada, estruturada e vamos seguindo como uma boiada. Que a gente vê isso acontecer com várias pessoas e está tudo bem. É o que cabe para ela, é o que faz ressonância dentro dela. E está tudo certo. Vamos nos individualizar nessa questão, vamos nos apropriar do que está acontecendo com a gente e como isso significa para a gente. Essa é um benefício da meditação. É refletir, é conhecer, é trazer para a nossa história, é ver como a gente reage aos rituais, ao social que chega até nós e quais vale realmente a pena a gente seguir e quais vale realmente a gente escutar e refletir em cima e construir uma história a partir disso. E quais deles chegam até nós que são destrutivos e que não cabe a nós porque ele pertence a outra pessoa, não a gente especificamente, e que a gente não compra isso barato mais. Não vai trazer isso para um trauma, para que o corpo repreenda isso dentro, para a gente adoecer mais tarde. Vamos trazer essa essência, vamos fazer esse renascimento. Hoje é um dia propício a isso. Vamos renascer mais inteiros. Vamos nos construir a partir da nossa história, a partir da nossa essência e entendendo que a gente recebe essas influências externas, mas é que a gente também pode abrir mão delas, sem com isso abrir mão do elo familiar. É entender cada um no seu papel, na sua estrutura, no que dá conta de perceber a vida, que você às vezes está pensando de uma maneira diferente do outro, mas que a maneira dele pensar é correta para ele, mas a sua maneira de pensar já de um outro jeito e é correta para você, até a hora que você esbarrar em alguma coisa que te diz, não, repensa essa história, reconstrua, renasce desse conceito. Nós estamos vivendo um mundo atual de renascença. Nós temos que ressignificar vários conceitos que eram estabelecidos, os conceitos racistas, os conceitos preconceituosos, os conceitos de julgamento, de críticas do outro, né? Entender cada essência e também tentar respeitar essas essências, tá? Namastê, era isso que eu queria passar para vocês nessa
nesse finalzinho de Semana Santa e até o próximo episódio.